A queda de Roma. Só de ouvir essas palavras já vem um monte de imagens na cabeça, não é? Hordas de bárbaros, saques, o fim de uma era gloriosa. Mas e se essa imagem, que não está totalmente errada, na verdade esconde uma história muito, mas muito mais complexa e profunda? Pois é, a pergunta que fica é essa: como foi que o Império Romano caiu de verdade? A gente vai mergulhar fundo para tentar entender as forças que transformaram aquele mundo antigo no que a gente hoje conhece como Ocidente medieval. Então vamos lá. De um lado, a gente tem aquela narrativa clássica, né? A civilização contra a barbárie, quase um filme de ação. Mas a fonte que a gente analisa hoje conta uma outra história. Uma história mais profunda, de uma transformação que foi longa, foi dolorosa, e onde a linha que separava o amigo do inimigo, a destruição da renovação, era bem mais confusa do que parece. Para a gente conseguir desvendar essa trama toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para dentro de Roma, para as rachaduras internas. Depois, vamos ver a história pela perspectiva dos de fora, os bárbaros. Aí, a gente mergulha no caos que foi esse colapso, vê como novos poderes surgiram das cinzas e, por fim, entende a ideia de que o que nasceu dali foi algo totalmente novo. Vamos começar olhando para dentro, porque, olha só, muito antes de as fronteiras começarem a ruir, a própria estrutura do Império Romano já estava, digamos, rangendo, e rangendo feio. A nossa fonte traz uma metáfora muito poderosa para isso: a grandiosa clausura. É como se Roma tivesse se tornado uma imensa fortaleza. O foco passou a ser só defender e explorar o que já tinha sido conquistado, em vez de criar, de inovar. Roma se fechou para o mundo e, nesse processo, começou a se sufocar por dentro. E como era essa estagnação na prática? Bem, a economia vivia da pilhagem de guerra, não da produção. As grandes inovações técnicas tinham parado lá na época dos gregos. Para piorar, a população estava diminuindo e as províncias, que antes eram só fontes de recursos, começaram a ganhar mais independência, enfraquecendo o poder central. E no campo social? Um abismo. Os pequenos agricultores eram simplesmente engolidos pelos donos de terras gigantescos. E essa citação aqui de um padre da época chamado Salviano nossa, ela é um soco no estômago. Ele basicamente diz que os problemas internos, os vícios e a própria estrutura social de Roma eram mais destrutivos que qualquer exército inimigo. Roma era de longe o seu pior inimigo. Certo. Então, se Roma estava se destruindo por dentro, qual foi o papel dos outros nessa história toda? Vamos agora dar uma olhada mais de perto naquela imagem tradicional dos invasores bárbaros. A visão da elite romana, o discurso oficial da época, defendido por gente muito influente como Santo Ambrósio, era preto no branco. Os bárbaros eram uma ameaça desumana, e a pátria precisava ser defendida deles a qualquer custo. Simples assim. Mas aí, vem o mesmo padre Salviano e vira a mesa completamente com essa frase aqui. É algo assim de cair o queixo. Ele diz que cidadãos romanos estavam fugindo para viver no meio dos bárbaros para escapar da crueldade dos próprios romanos. Ele inverte totalmente a lógica de civilização e barbárie. E por que alguém faria isso? Os motivos são atestado da falência do sistema romano. Impostos que esmagavam qualquer um, juízes que eram corruptos e cruéis, uma sociedade onde ser cidadão romano tinha se tornado um peso. Nas palavras do próprio Salviano, eles preferiam viver livres sob a aparência de escravidão com os bárbaros do que viver o contrário. Pensem no peso disso. Agora, atenção, isso não quer dizer que foi uma transição pacífica. Não vamos romantizar. A gente está falando de um período de uma violência e de uma destruição que são difíceis até de imaginar. O ponto central aqui é que o colapso do mundo antigo foi uma regressão brutal. A fonte que a gente usou chega a falar em um frenesi de destruição. Cidades foram para o chão, a fome e as doenças se espalharam de um jeito avassalador e a vida diária se tornou uma luta constante pela sobrevivência. E este slide aqui, nossa, ele mostra a brutalidade da época de um jeito que arrepia. É um trecho da Lei Sálica, um código de leis dos francos, que basicamente botava um preço em partes do corpo humano. A violência era tão comum, tão sistêmica, que virou algo burocrático. Parem para pensar no que significa uma sociedade ter uma tabela de preços para um dedo indicador arrancado. E essa regressão aconteceu em todos os níveis. Conhecimentos técnicos, como a arte de extrair e trabalhar com pedra, simplesmente se perderam. A economia virou quase que totalmente rural. As cidades encolheram ou sumiram do mapa. E a população foi devastada, não só pela guerra, mas pela fome e pela peste.
Mas como quase sempre acontece na história, das cinzas desse mundo em colapso, novas formas de poder, novas estruturas começaram a se formar. Basicamente, o poder agora estava dividido num novo triângulo. Numa ponta, a aristocracia dona de terras, que era uma mistura das velhas elites romanas com as novas elites bárbaras. Na outra ponta, a igreja cristã, que estava cada vez mais organizada e influente. E na terceira ponta, os novos reis bárbaros, com destaque para os reis dos francos. E aqui a gente tem um exemplo perfeito de como o jogo político tinha mudado. A conversão do rei franco Clovis, que jogada de mestre, não foi só um ato de fé. Ao se converter ao catolicismo oficial, o da antiga elite romana, e não a outras vertentes do cristianismo, ele ganhou um aliado absurdamente poderoso. A igreja com toda a sua estrutura e influência. Ele garantiu o futuro do seu reino com essa decisão. Mas, enquanto os reis estavam fazendo política e jogando esse novo jogo, o clima geral, principalmente dentro da igreja, era outro. Era um clima de fim do mundo. Figuras como o Papa Gregório viam as catástrofes e acreditavam que o apocalipse estava chegando. O foco não era reconstruir o mundo, mas se preparar para o juízo final. Isso mostra o abismo que existia na mentalidade daquela época. E tudo isso nos leva ao ponto final da nossa análise. O que surgiu de toda essa destruição não foi uma Roma 2.0, foi algo completamente, fundamentalmente diferente. Olhem só para essa linha do tempo. Entre a queda do último imperador romano do Ocidente e a coroação de Carlos Magno como um novo imperador, se passaram 324 anos. 324 anos! Isso não é uma continuação, é um abismo histórico. Então, o ponto-chave é exatamente este. A coroação de Carlos Magno não foi uma tentativa de religar a máquina do Império Romano. Foi a consagração de uma realidade totalmente nova. Uma civilização que misturava elementos romanos, bárbaros e cristãos. Foi o nascimento oficial do que a gente chama de Ocidente medieval. E para fechar, tem essa frase da nossa fonte que ela é perfeita. Ela resume tudo. A Idade Média não tentou continuar de onde Roma parou. Ela teve que recomeçar do zero, renascer. E fica a reflexão, né? A história da queda de Roma mostra que o fim de um mundo não é só destruição, é também o começo, muitas vezes doloroso, caótico e imprevisível, de outro. O que será que significa de verdade uma civilização renascer das próprias cinzas?